início, né, desse trabalho litúrgico em nossa Regional Leste 3. Seja bem-vindo à casa da senhora. Muito obrigada. Vocês estão me enxergando? Acredito que sim, eu pelo menos estou vendo. Eu não estou me vendo, mas eu estou com a tela aberta. Mas dá para ver a senhora sim. Então tá bom. Então é importante que eu esteja aparecendo em algum lugar aí. Então, ontem nós iniciamos, o nosso primeiro dia foi um pouco de contextualização desse ofício, né, que não é uma invenção, mas é uma tradição que foi recuperada pelo concílio e que o ofício divino das comunidades viabilizou para que essa reforma do concílio chegasse ao povo. Eu acho que o grande mérito do ofício é fazer essa mediação entre a liturgia das horas renovada pelo concílio e o povo de Deus. Que, de outra maneira, dificilmente o povo teria acesso a essa oração, né? Não sei se alguém gostaria de, antes da gente passar para o segundo ponto de hoje, que nós vamos trabalhar os elementos rituais e a sequência, né? Ritual. Se alguém gostaria de trazer alguma pergunta, alguma dúvida que queira esclarecer, pode ser que ontem foi meio tumultuado e não foi possível. Tudo tranquilo? Então, hoje, no final, como ontem, a gente vai ter um tempinho para a gente interagir. A pessoa pode levantar a mão e contribuir com um comentário, talvez queira tirar uma dúvida, enfim, né? Então, feita essa contextualização ontem, agora nós vamos entrar no livro, né? Eu estou aqui com o livro, nós estamos trabalhando o ofício das comunidades, então a nossa referência aqui é o ofício das comunidades, né? E se a gente abre o livro, a gente vê que o livro começa com os salmos numericamente ordenados, né? Começa com o Salmo 1, vai até o Salmo 50. A gente não tem todos os salmos, temos 110 apenas, né? Depois vem os cânticos bíblicos, depois vem os hinos. E lá na página 453 do livro começam, então, os roteiros do ofício. Então, o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos repassar um pouquinho o roteiro, porque o roteiro é igual em todo. Irmã, só um minuto, irmã. Irmã? Oi. Peço desculpas, eu estava admitindo as pessoas na sala e acabei clicando no mudo da senhora. Vou pedir para a senhora ativar o microfone. Eu não consigo me ver, tá normal? Tá normal. Agora o microfone está ativado. Perdão, tá viu? Então tá bom. Então, o ofício, o que a gente tem no rito do ofício? A gente tem os mesmos elementos que a gente tem em qualquer celebração. Uma celebração a gente tem música, tem leituras bíblicas, tem salmos, tem orações, tem preces, tem símbolos, tem ações simbólicas, né? Todos esses elementos a gente tem no ofício divino também, a mesma coisa. Só que o ofício, ele organiza isso de um jeito próprio, diferente das outras celebrações. Bem diferente. E é isso que nós vamos hoje conversar um pouquinho. Então, podemos ir adiante no slide. Isso, aqui nós temos a sequência ritual do ofício. Pegando o ofício da manhã, a gente tem a chegada, a abertura
Eu coloquei entre parênteses invitatório, porque a abertura do ofício das comunidades corresponde ao invitatório da liturgia das horas. O hino, um salmo, um cântico do Antigo Testamento e um salmo. Uma leitura breve, ou a leitura do dia, o responso, meditação. Se a gente tiver evangelho, ao invés de responso, a gente tem aclamação. E, por fim, o cântico de Zacarias. Preces, Pai Nosso, oração e bênção. Esse é o roteiro do ofício da manhã. Qualquer ofício que você pegar dentro do nosso livro, Ofício Divino das Comunidades, de qualquer tempo, você vai encontrar esse roteiro para o ofício da manhã. No ofício da tarde, praticamente a mesma coisa. O que muda? O salmo, a gente tem 1 ou 2 salmos e depois o cântico do Novo Testamento, sendo que de manhã a gente tem um cântico do Antigo Testamento que fica entre 2 salmos. Depois tem uma leitura breve, pode também ser a leitura do dia, responso, meditação, aclamação, e aí é diferente da manhã o cântico de Maria. E se for bem tarde, como nós estamos fazendo aqui no nosso encontro, se for mais tarde, então, ao invés de cântico de Maria, tem o cântico de Simeão. E depois continua igual, né? Então, esse é o nosso roteiro. Qual é o critério para organizar esses elementos, né? Qual que foi quando o pessoal foi elaborar esse roteiro, qual que era a referência? Que hino escolher? Que salmo escolher? Então, todos esses elementos eles estão organizados a partir do simbolismo do sol que nasce e se põe. Desculpa, Narinha. O grande símbolo do ofício divino é o sol. Quando ele amanhece, ele evoca para a igreja, para os cristãos, aquele primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou, que os discípulos encontraram o túmulo vazio, né? E o sol que se põe, que lembra a ceia, que foi nessa hora, a cruz, também o encontro do ressuscitado com os discípulos na tarde da Páscoa. Então, esse é o critério para se organizar esses elementos. Quando vamos supor, a gente quer tocar um hino, a gente está numa quarta-feira à tarde, como hoje. Aí a gente não quer cantar o hino que está indicado lá. A gente pode cantar outro, mas o critério é esse, é um hino que conecta a gente com a hora da tarde, né? E talvez o elemento que mais esteja conectado com essa hora é mesmo o hino. Os outros também. Os salmos, por exemplo, eles foram distribuídos, né, em 4 semanas, prestando atenção na hora. Por exemplo, você nunca vai ter no ofício da tarde o Salmo 8. O Salmo 8 vocês lembram, né? Teu nome é Senhor maravilhoso, por todo o universo conhece. É um hino de louvor. Então, esse salmo a gente vai encontrá-lo sempre de manhã. E nunca vai ter de manhã o Salmo 30. Cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto. Não dá para cantar isso de manhã, ele vai estar à tarde. Então, a distribuição dos salmos também foi de acordo com a hora. E o cântico do Novo Testamento também, o cântico de Zacarias, tem uma imagem bonita nesse canto que fala do sol nascente que nos veio visitar. Então, esse cântico, desde a tradição mais antiga da igreja, ele é cantado de manhã. E o cântico de Maria, que é um cântico de ação de graças, muito, muito próximo da própria Eucaristia da igreja, então esse cântico está colocado à tarde. E o cântico de Simeão é um cântico que fecha, né? O velho Simeão que encerrou a sua jornada,
Então, a igreja fecha o dia com esse cântico, né? Então, isso é o peculiar do ofício, porque o ofício ele faz o que toda liturgia faz memória da Páscoa, mas faz isso associando as horas de Jesus com as nossas horas, né? E aí toda a elaboração ritual do ofício está, digamos assim, pousada, né, em cima desse simbolismo do sol que nasce, se põe, nasce. Esse símbolo do sol que morre e depois nasce de novo é um símbolo da ressurreição. Jesus na cruz parecia morrer, morreu, mas depois ele ressurgiu. Tem uma imagem muito forte, né? Bom, a gente poderia dar uma olhadinha no hino, que está no próximo slide. O hino que nós vamos escutar no final desse nosso encontro, no ofício da noite de hoje, tem esse hino, né? Eu vou cantar ao lá só para a gente ver a melodia. Se alguém souber e quiser cantar, é só levantar a mão também. Eu pouco vejo as mãos levantadas, em todo caso. Mas aí esse canto canta assim, ó. Cai a tarde, o sol se esconde, suba, ó Deus, nosso louvor, pelo dia que termina, dom do teu imenso amor. Bendizemos o teu nome, pelos bens da criação, pelo Espírito que habita dentro em nosso coração. Toda luta deste dia te entregamos, ó Senhor, tudo seja em tuas mãos, oferenda de louvor. Como incenso perfumado, suba a ti nossa oração. Ó Deus Trino, hoje e sempre, seja a nossa louvação. Então, esse canto, ele expressa o mistério do entardecer, a luz da fé, né? Cai a tarde, o sol se esconde, suba, ó Deus, nosso louvor, pelo dia que termina, dom do teu imenso amor. Né? A noite chega e nós só temos que agradecer a Deus. Né? Bendizemos o teu nome pelos bens da criação, pelo Espírito que habita, né? E assim por diante. E a melodia, vocês veem que a melodia é uma melodia que ajuda a gente a entrar na oração, nessa oração de agradecimento a Deus, né? Pelo dia que termina, pedindo que Ele receba a nossa oferenda de louvor. Talvez a frase-chave desse hino é essa quarta linha da estrofe 3, né? Tudo seja em tuas mãos oferenda de louvor. Na missa, a gente leva pão e vinho. No ofício, nós levamos as nossas mãos vazias, mas elas estão calejadas pelo trabalho, pela nossa dedicação, pela nossa vida, né? Entregue, dedicada ao reino. Então, é muito... O ofício da tarde ele tem esse caráter de sacrifício de louvor. O ofício da tarde é meio parente da missa, né? Porque tem essa dimensão de ação de graça, de sacrifício espiritual, né? O sacrifício espiritual que a gente faz pelos lábios e pelas mãos que a gente ergue, trazendo nelas a nossa oferenda. Mas elas estão vazias, não tem pão e vinho nas nossas mãos no ofício, né? Vamos pegar um ofício da manhã, que é o próximo. A gente vê só o clima diferente entre um e outro, né? Esse está na terceira edição só, na segunda edição ele não estava. Então, ele canta assim. Ó Cristo, esplendor de Deus Pai,
Primeiro clarão da aurora, a terra anuncia a tua glória. Ó Cristo, esplendor de Deus Pai, ó sol de cada manhã. No primeiro clarão da aurora, a terra anuncia a tua glória. Vestido de luz e silêncio, te louvo o universo criado. A brisa do teu santo sopro devolve esperança aos viventes. A igreja confessa a fé e cantando te invoca, Senhor. Anuncia o dia que vem ao povo que sofre a espera. Ao primeiro nascido dos mortos, ao Pai Criador do universo, ao fogo que tudo renova, cantamos para sempre, aleluia. Então, a gente vê que o hino da manhã é outro clima. Ó Cristo, esplendor de Deus Pai, ó sol de cada manhã, no primeiro clarão da aurora, a terra anuncia a tua glória. A própria terra, a gente se une ao universo para cantar esse louvor da manhã, né? Vestida de luz e silêncio, te louva o universo. A brisa do teu santo sopro devolve a esperança aos viventes. Porque à noite tudo morre, mas com o sol que nasce, a vida renasce. E tudo isso é símbolo da nossa fé, porque essa é a nossa fé. Nós somos renascidos das trevas, graças ao Cristo que venceu as trevas, né? E assim por diante. Eu vou pedir para o Vinícius voltar lá para o rito, o slide 2. Anterior. Isso. Eu me esqueci de um elemento que eu queria, Vinícius, que você colocasse aí para mim depois. Depois da abertura, antes do hino, tem a recordação da vida. Esse elemento não está no rito da liturgia das horas, mas está no ofício das comunidades, que é um elemento muito especial, que eu acabei, foi um lapso aí, né? Então, no ofício a gente começa em silêncio, o ofício não começa com comentário. Coisa melhor do mundo, né? Começa com a nossa chegada, o nosso se colocar em silêncio, e de dentro desse silêncio, a pessoa que preside começa com os versos da abertura. Depois vem a recordação da vida, aí sim, aí a gente pode conversar sobre as coisas da vida, falar das coisas que estão acontecendo, trazer os sinais da vida e da morte que estão habitando a nossa história, né? Depois vem o hino. Então, o hino, quando nós estamos no tempo comum, ele sempre está ligado com a hora, como esses dois que a gente viu. Mas se a gente estiver num tempo litúrgico, aí o ofício ele dialoga também com o tempo. Então, o hino ele vai ser um hino ligado ao tempo litúrgico. Os salmos vão continuar os mesmos. Os salmos de acordo com a hora, mas o hino muda, né? E aí, essa recordação da vida que aparece lá no começo, então a gente vai tendo ela presente ao cantar o hino, ao cantar o salmo, na leitura, nas preces, a gente pode retomar, né? Aquilo que a gente colocou. A recordação da vida não é prece, é evocar acontecimentos, sinais da Páscoa, né, de Jesus acontecendo na nossa vida. Então, é isso. Agora podemos passar, então, lá para o slide 5. Eu estou fazendo meio rápido, porque o nosso tempo é bem curtinho, então não dá para ficar muito tempo, né? Então, o que o ofício das comunidades tem de diferente da liturgia das horas? Porque esse roteiro que eu mostrei para vocês, ele é o mesmo, tanto na liturgia das horas como no ofício, né? A primeira coisa de diferente é que no nosso ofício tem recordação da vida, na liturgia das horas não tem. Mas tem outras diferenças, será? Então, é isso que eu gostaria de mostrar, né?
como para justificar, então, por que nós optamos pelo ofício das comunidades quando a gente trabalha com o povo. Né? Nesse sentido, né? Porque muita gente pode preferir a liturgia das horas, maravilha. Se a comunidade tem condições e faz essa opção, maravilha. Mas aqui nós estamos falando na possibilidade de fazer o povo adotar essa oração da igreja. Então, eu quero justificar para vocês as diferenças que o ofício tem em relação à liturgia das horas. Então, podemos passar o slide. Ele reproduz a mesma teologia, a mesma espiritualidade da liturgia das horas. E a mesma estrutura, como a gente viu aí, mesma estrutura. Porém, de forma mais simples e mais acessível ao povo. Acho que essa é a primeira coisa que podemos falar em termos de uma diferença, né? Depois, podemos ir adiante. Quem, por primeiro, teve a ideia de um ofício divino popular foi o padre Geraldo Leite, lá de Ponte dos Carvalhos, na periferia de Recife. Eu gosto sempre de lembrar o Geraldo, porque ele era um padre diocesano, não era um monge. E ele conta que ele tinha muita dificuldade de rezar o breviário em latim, sozinho, né? Então, quando o concílio aconteceu, ele não perdeu tempo. Ele começou a pensar na possibilidade de rezar esse ofício com o povo. Ele estudou a Sacrosanto do Concílio, ele viu lá que tinha possibilidade. Então, olha o que ele diz, ele deixou escrito isso no livro de tombo da paróquia. Próximo slide. Naqueles tempos difíceis da igreja, nós estávamos aí praticamente logo depois do concílio, né, em plena ditadura, muita complicação na igreja, né? E aí ele evoca isso. Naqueles tempos difíceis da igreja, muitas vezes eu ficava até de madrugada, rezando um ofício mal rezado, lendo aquela salmodia toda. Isso me levou a imaginar um breviário simplificado, popular, de modo que tinha tanta dificuldade de rezar sozinho, encontrasse um jeito de rezar essa oração com o povo. E ele era muito engraçado, esse padre Geraldo, eu conheci ele, né? Diz assim, eu acho que as senhorinhas aposentadas não vão me deixar sozinha, elas vão vir rezar comigo. Né? Só que o Geraldo, ele começou a fazer salmos rimados, colocar melodia, e ele começou a propor um ofício belíssimo, simples, muito mais simples do que era um texto muito simples. Tinha uma chamada, vinham os salmos, tinha uma leitura, tinha uma pequena homilia e preces. Era assim o ofício, mas era muito bem feito, muito bonito. E ele se surpreendeu, porque muito rapidamente a igreja onde ele servia, lá em Ponte dos Carvalhos, ficava cheia de jovens. E quem mais gostou do ofício foram os jovens. Então, isso foi um sinal muito bacana de que esse ofício podia ter futuro, né? Quando a gente começou a trabalhar, um número de 10 pessoas que começou a pensar nesse ofício, se partiu da experiência do padre Geraldo Leite, né? E já tinha nessa época, a gente começou em 87. A gente começou a trabalhar o grupo, né? Já tinha mais de 15 anos que o padre Geraldo rezava diariamente o seu ofício com o povo, de cor, porque não havia papel. Havia umas folhas para quem dirigia, mas o povo rapidamente aprendia de cor, porque os salmos eram rimados. E a rima, ela ajuda para decorar, né? Uma vez eu fui lá, no início de 1987, a comunidade conhecia, acho que uns 50 salmos, praticamente tudo de cor. E aí essa experiência do padre Geraldo animou muito esse grupo que pensava em propor um ofício popular, né? E aí,
aí eu quero chamar a atenção, assim, quais foram os 3 critérios que foram seguidos para a elaboração desse ofício divino das comunidades. Então, o primeiro critério foi a liturgia das horas. A gente não podia inventar uma oração. O que se propunha era valorizar isso que o concílio tinha feito, de uma liturgia das horas. A nossa versão é uma versão bem feita, bem traduzida, tudo mais, né? Então, a nossa referência primeira foi a própria liturgia das horas. Depois, tiveram 2 outros critérios. E aí pode passar o slide. O primeiro dele era o diálogo com a piedade popular. Os documentos da igreja, na América Latina, no Brasil, né, usa muito essa expressão, que é preciso realizar uma mútua fecundação entre a piedade popular e a liturgia. Isso tem nos nossos documentos, muitas vezes repetida essa expressão, de uma mútua fecundação. Não uma sobreposição. Isso a gente lutou muito para não acontecer, não era uma sobreposição, mas uma mútua interação, uma mútua fecundação. Não apenas incorporando elementos externos, mas procurando corresponder à piedade do povo, ao seu anseio de oração e de vida cristã. Isso é um dado inquestionável. O povo da piedade popular é um povo que tem um senso profundo de oração. As expressões da piedade popular não têm discurso, não tem doutrinação, não tem muita explicação, tem reza. O povo gosta mesmo é de reza. Então, isso era uma questão importantíssima de se levar em conta. Só um exemplo, a gente não tem condições de mostrar os vários sinais disso dentro do ofício, mas quero mostrar esse que é bem mais conhecido, já é bem conhecido de todos vocês, porque já está aparecendo no nosso ofício da noite, né? Abertura, né? A abertura do ofício. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Isso é o jeito que o povo reza os seus benditos em tudo quanto é canto do Brasil. Porque o povo da piedade popular é um povo que não tem grandes ilustração intelectual, nem às vezes nem leitura. Então, a repetição é um recurso altamente importante para que o povo possa participar sem precisar ler, né? Sem precisar ler. E todos os ofícios começam com uma abertura dessa forma. E essa questão da repetição aparece muito, por exemplo, nos salmos, por exemplo, tem salmo que as últimas 2 linhas se repetem. Então, se na comunidade tiver alguma pessoa que não lê, ela vai poder participar repetindo as 2 últimas frases do salmo, por exemplo, né? Então, houve um cuidado muito grande para que o ofício pudesse ter essa dimensão oral, porque a piedade popular é uma tradição oral. O povo vai pelo ouvido, né? A pessoa canta e todo mundo entra na cantoria ouvindo e repetindo, né? E assim por diante. No ofício não tem comentário, tem apenas uma muniçãozinha para os salmos. Jamais começar o ofício com comentário, porque isso não é da piedade popular e nem é da liturgia, cá entre nós, viu? Isso que nós inventamos de colocar um comentário antes das celebrações foi pura invenção. Se você pegar a missa, por exemplo, a missa não começa com comentário, começa com canto. Quando o povo estiver pronto, quem preside entra
enquanto se canta o canto de abertura. É assim que está lá no rito. Então, nem a missa tem comentário. Aí, lá no missal, diz assim, depois da saudação, quem preside ou um outro ministro, coloca o sentido da celebração. Aí, sim, seria o lugar da recordação da vida, né? E do sentido daquela celebração. Mas comentário não faz parte da liturgia, esse tipo de comentário, e muito menos da piedade popular. Então, graças a Deus que o ofício ele está crescendo livre dessa coisa de muito comentário, de falação, né? Porque isso não combina, nem com a liturgia e nem com a piedade do povo. Eu acho que a gente tem que acreditar na força da liturgia da igreja. A liturgia da igreja é a guardiã da nossa fé. A nossa fé está embutida nela. Então, a gente precisa acreditar na força que ela tem de dizer para nós o que a gente crê, né? E ajudar a gente a dizer o que a gente crê. Um outro elemento, que foi um critério, o terceiro, né? Eu falei que tinha 3. A tradição na liturgia das horas. O segundo, a fecundação entre liturgia e piedade popular. E o terceiro, que é um elemento extremamente importante, é o próximo slide. Nós estávamos, nessa época, depois de Medellín. Medellín foi em 68, 79 foi Puebla, e havia um grande apelo que vinha da Conferência de Medellín, de a gente aprender a ter fé no Deus que escuta o grito do povo na história. Esse foi o grande apelo de Medellín. E chamou a igreja a reconhecer nos sinais de transformação que acontecem no meio do povo, os sinais da Páscoa. Na introdução do documento, o texto é belíssimo, diz assim, aonde houver uma mudança, uma passagem de situação desumana para uma situação mais humana, aí nós podemos reconhecer o passo de Deus, a sua Páscoa. E as comunidades de base, né? Vitória foi uma grande expoente das comunidades de base. O primeiro encontro intereclesial foi em Vitória, né? Com Dom Luiz. Se eu não estou enganada, acho que foi isso, né? As comunidades de base, elas viabilizaram isso. Elas começaram a perceber que era possível trazer a vida até para dentro da liturgia. E foi uma caminhada longa. Também tivemos que aprender a fazer isso. Porque no início a gente fazia isso meio desordenadamente, né? E o rito ele requer um certo ordenamento. Então, houve um processo longo nesse sentido. Eu acompanhei os intereclesiais desde Canindé até Londrina. Acho que só não fui em um. Mas eu percebi como houve uma evolução nisso. Nunca se desistiu de trazer a vida para dentro da liturgia, mas sempre procurando um jeito de fazer que respeitasse a própria natureza da liturgia, né? E aí o ofício, ele incorporou esse elemento na sequência ritual. Então, o terceiro elemento, lá no roteirinho, né? Chegada, abertura, o terceiro é recordação da vida. A gente dá uma paradinha e a gente abre para a comunidade lembrar coisas, fatos, pessoas, situações, né? Pode ser mais longa, pode ser mais breve, dependendo do tamanho da comunidade, dependendo da frequência do ofício. Quem faz ofício todo dia, de manhã e de tarde, esse momento não vai ser longo. Mas para quem faz uma vez por semana ou até menos, então esse momento pode ter uma força maior. Aí eu coloquei uma frase aí que eu quero que vocês escutem ela bem direitinho. O ofício está profundamente ligado à vida, porque tudo nele, você reza um salmo, o salmo ele está impregnado dos gritos do povo na história. Né? Então, não é só na recordação da vida. Durante todo o ofício, as orações, elas
elas refletem a igreja da América Latina, né, do nosso Brasil. Então, a gente pode dizer sem medo que o ofício está profundamente ligado à vida, mas sem quebrar a sua coluna vertebral. Qual que é a coluna vertebral do ofício? É a gratuidade. A liturgia é uma ação gratuita. Aliás, liturgia não rende nada economicamente, não serve para nada do ponto de vista da produção. É um ato gratuito de amor que a gente faz a Deus. Então, eu gosto muito dessa ideia, que os nossos ofícios se mantenham com essa dimensão orante, gratuita, né? Aonde a gente vai para se colocar diante de Deus na gratuidade, sem desvincular da vida, isso não. Né? Isso não. Sempre com os pés bem fincados na realidade, né? Bom, dito isso, retomando agora o que no ofício é diferente da liturgia das horas. Nós continuamos com essa pergunta, né? Eu fiz esse parênteses aí dos 3 critérios e agora vamos dizer o que no ofício a gente tem de diferente da liturgia das horas. É o próximo slide. Isso. A ritualidade. Por exemplo, o ofício das comunidades, ele conseguiu criar um estilo de celebração que é bem ritual, que tem uma ritualidade. Não é uma leitura coletiva do livro, só para a gente entender o que eu estou chamando de ritualidade. Embora o ofício não tenha grandes indicações sobre isso, mas a gente tem muito cuidado com o espaço. Olha esse espaço aí, ó. Esse espaço aí foi uma tenda que a gente montou num encontro lá em Goiânia. Mas a gente gastou um dia inteirinho para preparar esse espaço que durou os 8 dias que a gente ficou lá. Era uma coisa linda. Rústico, não tinha nada comprado, era tudo coisa colhida aí no meio do mato, mas ficou um espaço maravilhoso, aberto, ligado com a natureza, né? Então, o espaço é a primeira coisa. Depois, os gestos, as meninas estão com uma veste, né? Os símbolos, a música. No ofício, nós temos uma coisa maravilhosa, porque nós tivemos a graça de ter compositores muito dotados, né? Como Geraldo Leite, o próprio Reginaldo Veloso, que fez sua Páscoa na semana passada, né? Que foram pessoas que intuíram, né? O padre Reginaldo Veloso, quando chegou de Roma, ele foi estudar lá, ele chegou aqui entusiasmado com o gregoriano que ele tinha aprendido lá. Ele falou, mas não é possível que no Brasil não tenha uma coisa tão boa quanto o gregoriano. Não é possível. E foi a partir disso que ele começou a fazer os salmos. E os salmos as músicas são de uma beleza e de uma profundidade muito grande, né? Toda a linguagem poética, as orações do ofício são muito simples, bem sensíveis, assim, bem audíveis, mas são poéticas, são bonitas, né? Bem fortes, né? E também faz parte do ofício, assim, o cuidado que o ofício teve com a dimensão da linguagem inclusiva, por exemplo, não usar homem para falar de todo mundo. A gente sempre procurou dar um jeitinho para usar um termo que não fosse, por exemplo, o Salmo 8. O Salmo 8, na última hora, a gente achou um jeito, né? Porque o que é o homem para que deles você cuidasse? E aí a gente colocou o que é o ser humano para dele cuidares, né? Então, essa coisa da linguagem, inclusive, foi uma coisa importante. Pode passar os slides. Então,
Com isso, a gente poderia dizer que o ofício das comunidades, por sua estrutura mais simples, pelo seu estilo celebrativo, tem ministérios, tem música, tem símbolo, ele está mais perto daquele ofício das catedrais que a gente leu ontem, né, lá da Etéria, do que a liturgia das horas. A liturgia das horas, pelo seu processo histórico, ela ainda está carregando muita coisa que foi se acumulando ao longo da história, né? E o ofício, ele não tinha compromisso com isso, ele tinha compromisso de seguir a estrutura fundamental. E aí, naturalmente, ele pôde ser mais livre, e aí nós temos um ofício muito simples, não tem uma estrutura assim tão pesada, né? De jeito nenhum. E aí, por último, eu coloco uma pergunta assim, no próximo slide. Qual a vantagem que a gente tem hoje de adotar o ofício como oração da comunidade? A gente nunca, depois do concílio, tivemos uma coisa tão preocupante, eu diria, né? Com o retorno do devocional. E não é um retorno à piedade popular, não. É um devocional tradicional, diferente da piedade popular. Porque a piedade popular é uma coisa muito genuína, não existe comércio na piedade popular, é uma coisa muito dos pobres para a sobrevivência da fé. Há um senso de caridade, de solidariedade muito grande na piedade popular. Mas o que a gente vê hoje na igreja não é isso, é uma volta a um tipo de devocional que vem de fora, que vem da mídia, que vem de muitas formas, né? E a gente, o povo com fome vai, né? Quando a gente tem muita fome, a gente come o que aparece, mesmo se aquilo não alimenta. Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que cabe muito bem. Qual a vantagem de adotar o ofício como oração da comunidade? E aí eu apresento alguns pontos. Eu vou fazer bem rapidinho, porque o tempo está correndo muito. Pode ir passando, isso. Então, a primeira vantagem é que o ofício é uma oração bíblica. Talvez de todas as celebrações da igreja, o ofício é o mais bíblico. Porque do começo ao fim nós temos Bíblia. Abertura são versos de Bíblia. Nós temos o Salmo, tem a leitura, tem os cânticos. Os hinos são inspirados na Bíblia, né? Então, é uma oração profundamente bíblica e litúrgica, né? Quando eu falo de litúrgica, que ela é comunitária, ela tem a sua expressão numa ritualidade ligada ao ritmo diário, semanal, anual, que tem os salmos como escola de oração. Uma coisa que vem desde Jesus, os salmos como escola de oração. A segunda coisa, no próximo slide, o ofício é uma oração de louvor, de ação de graças, de intercessão. E aí, quero que vocês escutem o que eu vou dizer agora. Que a gente faz unindo-nos à oração do Cristo ao Pai. Quem reza ao Pai é Jesus. E nós, então, entramos na oração dele. E fazemos isso fazendo memória da sua Páscoa. A gente reza com Cristo ao Pai e lembra ao Pai que numa manhã, Jesus lá, né, no primeiro dia da semana, saiu da sepultura, que Jesus fez a sua última ceia, né? Todos os elementos do ofício lembram ao Pai o que Jesus fez nessas horas que nós consagramos a oração. Então, eu vou ler isso de novo. Ó. Oração de louvor, ação de graças, intercessão.
unida ao Cristo em sua oração ao Pai, fazendo memória da sua Páscoa. Oração da manhã, ao chegar à luz do novo dia, evocando a ressurreição. E a oração da tarde, evocando a última ceia, a cruz, e o encontro dos discípulos e discípulos com o ressuscitado na tarde da Páscoa. Outro elemento importante. O ofício, pode passar, Vinícius. O ofício é uma liturgia eclesial, popular, profundamente ligada à vida, sem perder, estou repetindo o que já foi dito antes, sem perder, sem romper, sem quebrar a coluna vertebral da gratuidade. Outro elemento. Por tudo isso, o grande ganho do ofício, eu acho que esse ponto é bem importante, né? O grande ganho do ofício das comunidades é possibilitar que as comunidades estruturem a sua vida de oração a partir de uma referência, como já foi dito, né? Bíblica, litúrgica, pascal e orante. Eu acho que faz muito mal para a igreja que a gente, quando se reúne para rezar, não sabe o que rezar, vamos rezar qualquer coisa. Aí vamos ler uma leitura, aí vamos rezar o Pai Nosso. Não, o ofício não é assim. O ofício ele tem uma proposta redondinha. Pode ser que a gente não consiga rezar todo dia de manhã e de tarde. Acho que não vamos ter essa ilusão, não vamos ter. Acho que seria muito difícil. Mas suponhamos que a gente tem um tempo de oração num dia, à noite ou à tarde, num dia da semana. Pois é, nesse dia, nessa hora, lá no ofício, tem um ofício que é adequado para esse momento. Então, a gente pode usar essa oração, né? E sem falar que o ofício é muito, muito flexível, a gente não precisa ficar com aquela coisa de fazer tudo, às vezes, abertura, um salmo, uma leitura, uma oração, mas aí é a estrutura, tem uma estrutura, né? Eu acho que a questão da estrutura, passando para o próximo slide, é uma coisa que é importante. Eu sou de uma geração que a gente criticou muito a estrutura. Eu sou dessa geração. Porque nós viemos de uma estrutura muito rígida, né? Mas, e aí a gente corre o risco de, para sair da rigidez, cair no oposto, né? Mas a estrutura é uma coisa que ajuda demais. Toda pessoa tem que ter um mínimo de estrutura. Não tem como, né? A estrutura é uma necessidade para que a gente tenha estabilidade, para que haja ordem, para que haja segurança, né? Então, eu acho que essa imagem da estrutura, ela é uma imagem boa para justificar por que o ofício nós temos vantagens, assim, nós ganhamos em adotar o ofício, ao invés de ficarmos nessa fragmentação de rezar qualquer coisa e às vezes de qualquer jeito, né? Passando adiante. Agora, isso tudo não é automático. Tudo isso não é automático. Supõe um trabalho nosso, né? O ofício está aí, ele se oferece. Aí, da nossa parte, o que precisa? Precisamos pegar o ofício, aprender as músicas, organizar, preparar. E depois tem uma tarefa mais difícil, para que essa oração seja algo próprio de cada pessoa que nela participa. E para que se torne fonte de piedade e alimento da oração pessoal. E a regrinha de ouro é a seguinte, que a gente, quando está no ofício, cantando abertura, cantando hino, cantando salmo, né? A gente tem que ter essa atenção para que a nossa mente e o nosso coração concorde com a nossa voz. Num bom português, acho que capixaba também, a gente diz assim,
no ofício, a gente não pode cantar de boca para fora. Porque aí não acontece nada, né? Então, a regrinha de ouro, que vale para toda a liturgia, não só para o ofício, mas acho que para o ofício, a Constituição repete isso quando fala do ofício, né? São Bento já falava isso para os monges. E isso é dito aqui no nosso, depois do concílio, pensando no ofício, né? Que ao recitar o ofício, cantar o ofício, a nossa mente acompanha a voz. Então, a gente traduz isso com uma imagem, né? Que a gente diz assim, com inteireza, corpo, mente, coração, sentimentos, né? A gente deixar que os salmos ditem para nós os sentimentos de Jesus, já que o salmo é a oração de Jesus ao Pai. Então, quando a gente reza, esses sentimentos que os salmos estão expressando, eles são ditados para nós. Então, a gente acolhe, adere, né? Depois, acho que tem uma coisa maravilhosa no ofício, que é assim, ó. O ofício, com seus hinos, com seus salmos, com as suas orações, com seus silêncios, que se repetem regularmente, ele vai pedagogicamente moldando a vida da gente, segundo os sentimentos de Jesus. E a gente volta naquilo que está no slide anterior, né? Que é um exercício de atenção. No ofício é interessante, porque, por exemplo, na missa, quem proclama as leituras são os leitores, né? Canta o salmo, tem um salmista. No ofício, não. No ofício é a gente mesmo que canta o salmo. E a gente escuta a palavra da nossa própria boca, como assembleia. É uma coisa própria do ofício, isso. Uma coisa maravilhosa. A gente escuta a palavra dita por nós mesmos. Então, é um exercício permanente de atenção para se deixar moldar pela palavra, né? Sobretudo pelos salmos que os pais antigos da igreja diziam que é a mais preciosa escola de oração, né? Então, eu acho que é isso. Eu vou parar aqui. Nós podemos fazer 5 minutos de interação. O Vinícius pode tirar o slide. E nós estamos com 20 e 30, estamos quase... Estaria para terminar, mas eu acho que dá para a gente esticar um pouquinho, né? Pode tirar, Vinícius. Isso. Então, não sei se o pessoal que está aí anotou alguma observação dita pelo pessoal, se tem alguma questão, alguma pergunta. Eu não estou vendo ninguém, não sei por quê. Não sei. Não consigo ver ninguém aqui na tela. Estou conectado, porque acho que vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo muito bem, irmã. Isso. Então, tá bom. Então, não tem importância que eu não esteja vendo. Será que teria alguma coisa que vocês anotaram aí do chat? Então, no chat não tem ainda nada. Certo. Mas achei muito interessante, né, quando a senhora traz a liturgia presente no ofício divino, né? Isso dá uma firmeza, uma vontade de estar fazendo de fato, né? Porque você consegue perceber isso. Ela traz também a questão da missa, enfim, de toda a liturgia da igreja. Você vê que é uma coisa criada pela igreja e que nós somos convidados a celebrar junto com o povo, né? De uma forma mais simples, porém com o coração muito aberto, né? Com o coração como de criança, como Jesus pede. Talvez, acho que para celebrar o ofício divino tem que seguir o que Jesus nos pede, ter o coração de criança, né? Para celebrar muito aberto, né? Dessa forma.
Isso mesmo, que legal. Muito obrigada. Muito bonito. Irmã, Oi. Vinícius. O Pode falar. Gustavo Silva levantou a mão. Ele deve estar querendo fazer alguma fala. Isso, Gustavo. Gustavo, por favor. E aí, Eu não pessoal, boa ouvi. noite. Pode repetir? Irmã, tá me escutando? Tá conseguindo me escutar, irmã? Não, não escutei, não. Repete. Eu mantei o som aqui agora. Ah, tá. Gustavo Silva levantou a mão, ele vai fazer a fala agora, irmã. Ah, ótimo. Pode falar, Gustavo. Tá, tá conseguindo me escutar, irmã? Perfeitamente. Ok. Eu só queria que a senhora falasse melhor, estava aqui folheando o ofício, sobre a questão do ofício de vigília. Eu vi que a senhora comentou do ofício da manhã, do Ah, ofício da sim. noite, e o ofício de vigília tem uns elementos muito interessantes, como a questão do acendimento das velas, Isso. incenso, ervas. Então, eu queria que a senhora explicasse melhor isso para a gente. Certo. Então, talvez esse ofício seja de todos o mais popular, Gustavo. Porque essa coisa de acender vela é uma coisa muito da cultura. Ele tem a mesma estrutura. Nossa, sumiu tudo. Nós estamos ouvindo, irmão. Pode falar. Nossa, voltou. Esse ofício de vigília, ele tem a mesma estrutura do ofício da tarde. Inclusive, é o Cântico de Maria, que a gente canta, né? Os salmos, eles são salmos mais ligados à tarde, embora tenha salmos próprios, diferente do ofício da tarde, mas a estrutura do ofício de vigília é o mesmo do ofício da tarde. Agora, esse ofício tem uma coisa própria, porque ele fica entre a hora do ritmo diário e o domingo do ritmo semanal. Ele se articula entre o ritmo semanal e o ritmo diário. Porque esse ofício de vigília já é domingo, é o começo do domingo. Quando a gente celebra o ofício da vigília, nós estamos iniciando o domingo. Como na vigília pascal, não é assim na vigília pascal? A vigília pascal não é uma preparação do domingo, já é o domingo da Páscoa. Aliás, a igreja diz que a mais alta expressão da Páscoa é a vigília. Então, o ofício de vigília do sábado, do tempo comum e dos tempos fortes, ele se articula entre a hora, que é a noite, findar do dia. Aliás, ele é feito um pouco mais tarde do que o ofício da tarde, e o ciclo semanal, que é o domingo. Mas a estrutura dele é a mesma, com uma diferença que tem o lucernário. A abertura é uma abertura ampliada, onde tem a oferta do incenso, o acendimento das luzes, uma coisa que na igreja antiga, lembra ontem, naquele relato da peregrina etérea? Todas as tardes eles faziam esse rito. E o ofício das comunidades recuperou esse rito para o ofício das comunidades. Inclusive com um hino que é do século III, né? Luz radiante, luz de alegria. Esse hino é o que nós temos de mais antigo da igreja, esse hino, em relação ao ofício, né? E São Basílio cita esse hino, e provavelmente era antes de Basílio ainda. E a gente acha que é do século III, os estudiosos dizem, né? Bacana, né? Tem uma outra pergunta aqui, irmã, também. O Felipe Ribeiro, ele pergunta: o ofício divino das comunidades traz referência ao tempo litúrgico? Os textos bíblicos do ofício divino seguem a liturgia diária? Está perguntando. Então, olha só, você não vai achar textos de evangelho, por exemplo, dentro do ofício. Um ou outro, mas a gente não tem os evangelhos, por exemplo, do dia dentro do ofício. Mas tem uma orientação. Tem uma orientação. Pensando que as comunidades que rezam o ofício não têm missa todo dia, então, se convencionou aqui no Brasil de quando a gente reza um ofício durante a semana, né? Ou até no domingo, ao invés da gente fazer aquela leiturinha que está lá, a gente lê o evangelho daquele dia, do dia da liturgia diária.
Se tiver 2 ofícios no dia, por exemplo, na minha casa, nós temos 2 ofícios. Então, a gente lê o Evangelho pela manhã e à tarde a gente lê a leiturinha que está lá, uma leiturinha da Liturgia das Horas, né? Uma leiturinha breve. Aí nós damos preferência ao Evangelho de manhã, porque aí abre o dia, né? Mas nas comunidades, dificilmente vai ter 2 ofícios num dia. Então, naquele ofício, se dê preferência ao Evangelho. Por que se convencionou dessa forma? Porque se não ouvir no ofício, não ouvirá hora nenhuma. Então, se vai ter uma celebração comunitária do ofício, é propício a gente colocar o Evangelho do dia. Nesse caso, a gente vai cantar uma aclamação. Se for uma leitura breve, uma pequena leitura, aí pode não ter nada, pode ter um pequeno responso, um refrãozinho depois dela. Não sei se respondi. Sim. Aí a Georgina pergunta: o ofício divino das comunidades perde a sua divina importância a partir do momento que as dioceses passam a estruturar as suas celebrações dominicais de acordo com o tempo litúrgico? Pode explicar melhor como se deu? Não sei se ela conseguiu Eu não entendi, não. Eu não sei se eu entendi. Eu vou tentar falar do que eu entendi. Tem uma pergunta que geralmente se faz, que é a seguinte. Se faz muito essa pergunta. Será que a gente pode fazer a celebração dominical com ofício divino? Isso, acho que é essa melhor. É uma pergunta. Não sei se é a dela. Eu diria assim, seria o mais certo. Mas, agora eu vou colocar um mais, eu quero escutar bem depois desse mais. Eu acho que nessas alturas do campeonato, a gente não pode fazer isso sem antes oferecer ao povo a oportunidade de assimilar o ofício. Porque eu acho que quando o ofício está assimilado nas comunidades, eu acho que o mais certo, isso é a tradição da igreja. A gente tem missa, quando não tem missa, tem ofício. Essa é a tradição. Mas como o ofício ficou tão exilado, nós recuperamos a celebração da palavra. Entra, Davi. Oi, irmã. Irmã, Oi. Ei, isso. De novo, eu cliquei aqui sem querer, perdão. Agora eu já abri. Isso. Tá. Pode continuar. Pode deixar, fica tranquilo que eu arranjo um jeito de falar aqui, viu? Ótimo. Então, ela responde... Então, é isso que eu queria dizer. Assim, eu acho que é muito bom. Nessa pandemia, aqui na minha casa, nós ficamos praticamente 2 anos fazendo os ofícios do domingo. Fazíamos o ofício da manhã e da tarde. O da manhã era com a celebração da palavra inteirinha. Primeira leitura, salmo, evangelho. Usávamos o esquema do ofício, era uma maravilha, uma maravilha. Só que aí deu certo, porque nós temos o ofício muito assimilado já. Então, não causava estranheza nenhuma. Agora, se a gente chegar numa comunidade que está habituada a fazer a celebração da palavra de uma determinada maneira, e a gente logo entrar com o ofício, eu acho que pode causar um mal-estarzinho. Acho que primeiro temos que trabalhar com o ofício em outros momentos, assim. E a medida que a comunidade canta... Sim, fala. Sim. Na outra pergunta, a irmã Delza Cardoso, ela pergunta: irmã, você fala da flexibilidade apesar da estrutura própria. O que se pode mudar ou deixar quando rezamos uma oração mais rápida? Pois é. Eu acho, por exemplo, que você pode deixar as preces. Por exemplo, hoje à noite não vai ter prece. O ofício, quando a gente faz um ofício bem de noite, que a gente já está meio com sono, a gente faz um ofício mais enxutinho. Então, não vai ter prece. O cântico de Simeão já é mais curtinho, vai ter só um salmo. Então, já é uma maneira, tirando as preces. Às vezes, se pode tirar o cântico evangélico. A gente pode fazer uma coisa bem enxutinha, assim, ó. Abertura, recordação da vida, salmo. Uma pequena leitura do Pai Nosso e oração. A única coisa que não pode sair é o salmo. Porque se a gente tirar o salmo do ofício, a gente tira
o nervo ciático dele, ele não anda mais. Porque o fundamental do ofício é o salmo. Então, você pode ter um ofício muito curtinho, tendo o salmo aí como uma referência fundamental, né? Aí, no dia a dia, eu não aconselho. No dia a dia, quando a gente tem nosso horário de ofício marcado, é bom fazer o ofício inteiro. Mas você tem lá o começo de uma assembleia, você tem 10 minutos para oração. Você vai fazer o ofício inteiro para matar, se metralhar? Não, faz um ofício mais enxutinho. E faz bem feito. E aquilo vai ter um efeito melhor do que fazer tudo correndo, entendeu? Acho que o ofício é muito flexível. Muito flexível, verdade. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Aí a Ione Alves está perguntando, tem os hinos e os salmos gravados? Nós temos 6 CDs. Eu posso, inclusive, disponibilizar para a Diocese de Vitória, para o regional, enfim. E está tudo no computador, facilmente podemos compartilhar isso. São 6 CDs, onde tem tudo gravado. E tem também os livros, tem os livros cifrados também, né, irmã? E tem os livros com partituras, são partituras mesmo. Partituras, exatamente. É. Eu também tenho, caso CDs. depois tiver como, eu também tenho esse material. Né? Ou sim, na verdade, eu tenho os áudios, né? Também tenho esse computador. Para pessoal, desculpe interromper, para partilhar, para dar a minha tietada, no YouTube tem um canal das Pias Discípulas que tem uma infinidade de materiais, ofícios completos, hinos, que é uma coisa assim fantástica de material que as Pias Discípulas, que é a comunidade da Irmã Penha, produz assim de um nível extraordinário. Ofícios inteiros, dia de semana, manhã, tarde, ofícios específicos, novena de Pentecostes. Então, tem uma infinidade e são assim muito saborosos. Então, vale a pena a gente conferir lá. Inclusive, como é seu nome? Gustavo, né? Gustavo. Gustavo. Inclusive, esse ofício que nós estamos rezando agora de noite, a gente tem para toda semana, começando no sábado à noite. Tem o podcast, o ofício todinho gravado. Aí a pessoa está em casa, ela pode abrir no celular ou ter uma folhinha e vai acompanhando, né? E com o tempo aprende, depois não precisa mais nem de escutar, pode cantar sozinho com as pessoas que estão morando com ela, com os vizinhos, enfim. Né? Isso aí. A Ione Alves está perguntando se vai trazer o ofício para vender em Cachoeiro. O livro do ofício é muito fácil você achar nas livrarias católicas. Eu não vou levar. Eu não vou levar porque eu moro em BH agora e é mais difícil. Quando eu morava em São Paulo era mais fácil. Infelizmente, daqui não vai dar. Mas tem Paulos, né? Ali em Vitória. Sim, tem na Paulos, na Paulinas, a gente consegue achar muito fácil. Talvez vocês podiam até ver, viu, Rodrigo, um jeito de pedir para elas com desconto, para facilitar para o povo. Sim, na Paulos, como o produto é da Paulos, conseguiria na Paulos com desconto. Pois é. Sim. Eu acho que seria bom essa tentativa, porque aí a gente favorece o povo. Eu divulguei muito ofício assim, pegava com 30%, repassava, e assim o povo vai adquirindo, né? Sim. O nosso negócio é fazer esse ofício chegar no coração, na mão, primeiro na mão, depois no coração e na boca. No coração do povo. Verdade. É isso aí. Eu acho que... Bem, Sim. Eu, Emerson. Sim, Emerson, sim, pode falar. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. O ofício divino das comunidades é, então, para nós, uma ferramenta que anima a nossa luta no dia a dia? Com certeza. Porque sem oração, sem confiança em Deus, não tem luta que resista. Né? Olha o Reginaldo Veloso. O Reginaldo Veloso era um homem da mais alta militância, um ativista, um cara que militava nos movimentos populares, mas um homem de profunda oração, um defensor número 1 do ofício, celebrava com as comunidades. Então, com certeza. E o povo não vai aceitar ir para a luta sem Deus. Com certeza. O povo não vai querer isso.
Isso aí. O povo não vai querer. Eu acho que nós podemos ir encerrando por aqui, né? Já passamos os 15 minutinhos de pergunta. Eu gostaríamos de agradecer, então, a irmã Penha por mais esse dia, né? Foi muito bom, né, estar com a senhora hoje, as explicações. Foi muito claro, né? Ela fala de uma maneira muito clara, muito fácil de entender e que consegue nos prender a atenção, né? Parabéns, então, pela didática, né? Pelo conhecimento da senhora, pela disponibilidade também de se colocar a serviço do reino, levando o ofício divino para todas as pessoas, levando Jesus a partir do ofício divino para todas as pessoas. Então, amanhã estaremos aqui novamente. Depois nós vamos terminar aí com a oração do ofício, né? Nós podemos acompanhar com os slides e o áudio que vai ser passado também. Então, amanhã estaremos aqui novamente também com vocês. Ontem estava o Padre Tiago, hoje eu, o Padre Rodrigo, amanhã estará o Padre Jonathan, que é o coordenador de liturgia da Diocese de São Mateus e também membro da Comissão de Liturgia da Regional Leste 3, estará aqui também conduzindo, ajudando a irmã nesse momento. E aí, semana que vem nós estamos juntos, irmã, estarei também, provavelmente um dia lá com os seminaristas, provavelmente voltar, pelo menos na terça-feira, devo estar lá presente com vocês. Então, tá e bom. vamos continuar, espero vocês aqui amanhã também, presente nesse momento, está sendo muito bom. Nossa primeira semana de liturgia do Regional Leste 3 seja a primeira de muitas. Depois também acolhemos sugestões, pode estar enviando para nós sugestões de outros temas para os outros anos, né? Podemos, então, uma boa noite a todos e vamos rezar o nosso ofício. Isso. O ofício vai ficar na tela com áudio e quando termina. A gente não volta mais, certo? Como a gente fez ontem. Isso aí. Vamos lá. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. O Senhor te guarde, Ele é teu vigia. O Senhor te guarde, Ele é teu vigia. Quem te garante a noite e governa o dia. Quem te garante a noite e governa o dia.
Demos graças a Deus por sua presença ao longo deste dia e entreguemos a Ele, qual sacrifício de louvor, o que podemos realizar de bom. Reconheçamos as nossas faltas e acolhamos o seu perdão. Converte-nos, ó Deus, nosso Salvador. Mostra-nos o teu perdão e a tua misericórdia. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Com o Salmo 127, antigo canto da sabedoria popular, entreguemos ao Senhor todas as nossas preocupações cotidianas, na certeza de que Ele é a única fonte de todos os bens. Se o Senhor não constrói a morada, construtores trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, seus vigias em vão guardarão. Se o Senhor não guardar a cidade, seus vigias em vão guardarão. Acordar muito cedo é inútil, ou à noite seu sono atrasar, pra ganhar o pão duro e sofrido, todo dia vivendo a lutar. Pra ganhar o pão duro e sofrido, todo dia vivendo a lutar. O Senhor reservou aos amigos todo bem necessário à vida. Mesmo à noite, enquanto descansam, não lhes falta nem pão nem guarida. Mesmo à noite, enquanto descansam, não lhes falta nem pão nem guarida. Um presente de Deus, uma herança, é o fruto que a mãe traz do ventre. Como flechas nas mãos de um guerreiro, é o filho uma força pra gente. Como flechas nas mãos de um guerreiro, é o filho uma força pra gente. É feliz quem assim se reforça, qual guerreiro se arma de flecha. Por ninguém ele vai ser vencido, na cidade, nas lutas da terra. Por ninguém ele vai ser vencido, na cidade, nas lutas da terra. A Deus Pai seja todo louvor, e a seu Filho Jesus Salvador, e ao Espírito Santo também, na sequência dos tempos, amém. E ao Espírito Santo também, na sequência dos tempos, amém.
Leitura da carta de Paulo aos Efésios. Não pequem, o sol não se ponha sobre alguma divisão ou discórdia entre vocês. Não deem ocasião ao demônio, que da boca de vocês não saia nenhuma palavra que prejudique, mas palavras boas para edificação no momento oportuno, a fim de que façam bem para aqueles que as ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão marcados para o dia da redenção. Perdoem-se uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Pois sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego meu espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Como o velho Simeão, figura de todos os que esperam a realização das promessas de Deus, cantemos nossa certeza de recebermos dele cada dia sua paz e salvação. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Ao findar este dia de trabalho e de luta, restaure, Senhor, nossas forças por um descanso tranquilo no decorrer desta noite. Que na aurora, alegres e firmes em Ti, elevemos nossa prece unindo nossa voz à de todo o universo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos deu uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que alegrastes o mundo inteiro com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, concedei-nos que com sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Até amanhã.